Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos iniciar a unidade 5, referente a motores assíncronos trifásicos. Essa unidade também será composta em 4 aulas. Então, hoje é a nossa primeira aula dessa unidade. Bom, então, indo adiante, aqui eu apresento um resumo referente ao conteúdo de toda essa unidade. Então, nós hoje começaremos com uma introdução, avaliaremos também algumas características construtivas desse tipo de motor, seus princípios de funcionamento, vamos analisar, assim como em outros tipos de máquinas também, o circuito equivalente. Depois, vamos apresentar um método para vocês de como determinar de forma prática os parâmetros desse circuito equivalente. E depois disso, nós vamos começar também a analisar, utilizar esse circuito equivalente para estudar algumas características de funcionamento desse motor. Como, por exemplo, vamos analisar a curva torque-velocidade desse motor, como também analisar como tentar variar essas curvas torque-velocidade. Também é importante, para o ponto de vista de acionamento, nós vamos estudar algumas curvas típicas de torque e velocidade de algumas cargas. Vamos abordar também as principais ou algumas características em regime permanente desses motores. E para finalizar, vamos descrever alguns métodos possíveis para controle de velocidade desses motores, assim como algumas questões relativas à partida dos motores de indução trifásicos. Mais especificamente nessa primeira aula, então aqui serão os assuntos abordados, uma breve introdução, depois vamos analisar as principais características construtivas, destacando que existem 2 tipos de construção para o rotor, o chamado rotor gaiola de esquilo e também o rotor bobinado. E após isso, nós começaremos a estudar os princípios de funcionamento, abordando novamente o conceito de campo magnético girante. Discutiremos como será produzido o torque eletromagnético nessas máquinas. Apresentarei para vocês o conceito de escorregamento e como é o comportamento da tensão induzida no rotor. Então, esse aqui é o conteúdo da aula de hoje. Então, na introdução, relembrando, né, uma possível classificação de máquinas elétricas que nós estamos utilizando. Nós temos utilizado, já estudamos, as máquinas elétricas em corrente contínua. Nós iniciamos na última unidade, com os motores síncronos, o estudo de máquinas em corrente alternada. Essa unidade também se refere a máquinas em corrente alternada. E também, aqui nessa classificação, eu classifiquei alguns outros tipos de máquinas, né, que são máquinas que muitas vezes podem ser classificadas até em conceitos diferentes. Então, nós ainda estamos nessa unidade, no grupo de máquinas em corrente alternada. Então, na unidade 4, referente a motores síncronos, foi a última unidade, nós estudamos, então, motores em corrente alternada trifásicos síncronos. Agora, nós estudaremos outra classe bastante importante, se não a mais importante, de motores, que são os motores em corrente alternada trifásicos assíncronos. Então, o foco dessa unidade está exclusivamente relacionado a motores em corrente alternada trifásicos. Esses motores assíncronos são comumente chamados motores de indução. Então, motores assíncronos é um sinônimo de motores de indução, e os 2 principais tipos desses motores estão relacionados ao tipo de construção do rotor. Então, existe o rotor gaiola de esquilo e o rotor bobinado. Nós vamos analisar já na aula de hoje esses 2 tipos de rotor que diferenciam o aspecto construtivo e também a operação dessas máquinas. Então, ainda na introdução, um breve histórico, a parte teórica referente a esse tipo de máquina é bastante antiga, há mais de 100 anos, então data ali algumas informações que eu tenho de 1885. Então, um engenheiro eletricista chamado Galileu Ferraris, então ele construiu um motor de corrente alternada em 2 fases, tá? Já baseado nesse princípio do campo girante que nós já estudamos em motores síncronos.
Entretanto, uma conclusão equivocada que ele teve no início é que o rendimento máximo dessa máquina seria em torno de 50%. E hoje nós já temos rendimentos aí na faixa de... Claro, isso depende do nível de potência, mas bem próximos aí de 100%. O famoso pesquisador, né, cientista Nikola Tesla, em 1887, então logo após, também apresentou um motor de indução bifásico, já um protótipo, já uma construção de um protótipo, um rotor em curto-circuito, então, que já tem uma característica de um rotor gaiola de esquilo, mas ele também apresentou um rendimento bastante baixo. Mas logo depois, em 1889, ou seja, menos de 10 anos depois do primeiro protótipo, né, um engenheiro russo chamado Michael Dobrovolsky, da firma AEG, ele patenteou um motor trifásico com o rotor em gaiola de esquilo, já com fabricação em 1891, ou seja, um desenvolvimento bastante rápido para a época. E as características que ele obteve já são muito próximas do que nós temos nos dias de hoje. O rendimento já aproximado de 80%, ou seja, já bem maior do que o primeiro rendimento máximo que se estimava obter. Esse motor que ele construiu já tinha um excelente torque de partida, construção simples, silencioso, pouca manutenção e alta segurança, que são características reivindicadas até hoje para o motor de indução trifásico. Então, como eu venho falado, essa teoria de máquinas elétricas, transformadores, teoria eletromagnética, é uma teoria que já foi desenvolvida há bastante tempo e ela se mantém até hoje. Mas o interessante é que a parte, digamos, experimental, a parte prática, muitas das características que foram destacadas por esse engenheiro russo no final do século XIX ainda são reivindicados até hoje. Então, mostra a importância do trabalho que foi desenvolvido. Então, aqui algumas características gerais nesse slide. Muitas dessas características eu vou citar agora, né? São características de funcionamento gerais dos motores de indução, mas eu vou explicar com mais detalhes à medida que nós formos avançando nas aulas. Então, aqui é uma primeira definição, né, de máquinas assíncronas ou também de máquinas de indução. Também são máquinas, como já disse anteriormente, rotativas, que convertem energia elétrica alternada em energia mecânica, isso no caso do motor, ou vice-versa no caso do gerador. O gerador, então, ele recebe energia mecânica e converte em energia elétrica alternada. Agora, aqui, essa segunda informação, essa segunda frase, é uma frase bastante importante que diferencia as máquinas síncronas das máquinas assíncronas. Se vocês relembrar das aulas passadas, da unidade anterior, para as máquinas síncronas é necessário ter um enrolamento de campo, é necessário alimentar um enrolamento de campo com corrente contínua para gerar o campo magnético do rotor, caso sejam utilizados eletroímãs, ou é necessária a utilização de ímãs permanentes. Então, é necessário algum circuito, é necessário alguma técnica para gerar o campo magnético no rotor. Já para máquinas síncronas, não é necessário alimentar nenhum circuito de campo, não é necessário incluir ímãs permanentes para o funcionamento de máquinas síncronas. Nas máquinas assíncronas, vai ser induzida uma tensão no rotor. Essa tensão no rotor, por ser induzida num circuito fechado, vai produzir corrente, e essa corrente que vai circular no rotor vai produzir um campo magnético. Então, a corrente que gera o campo magnético do rotor, ela é induzida, e por isso esse motor assíncrono também é chamado de motor de indução. Então, vejam que nós temos uma diferença bastante importante, bastante significativa no conceito de máquinas assíncronas. De novo, ao contrário das máquinas síncronas, não é necessário ter um circuito de campo, não é necessário ter um eletroímã, não é necessário ter ímãs permanentes para a geração do campo magnético. Uma tensão é induzida no rotor, isso vai produzir corrente e essa corrente vai gerar um fluxo no rotor. Certo? Então, essa é uma diferença bastante importante. Então, as principais diferenças do motor
de indução, eu vou utilizar mais a nomenclatura motor de indução a partir de agora, mas é o sinônimo, então, de motor assíncrono. As principais diferenças do motor de indução em relação ao motor síncrono, do ponto de vista construtivo, dizem respeito ao circuito do rotor. O circuito do estator é muito similar, para não dizer igual, entre os dois motores. Então, nesse caso, a armadura também, eu vou ter enrolamentos construídos na parte estática, no estator da máquina, e essa armadura vai ser excitada por uma fonte de tensão trifásica, assumindo, então, nesse caso, nessa unidade, que nós estamos estudando máquinas de indução trifásicas. As máquinas de indução, os motores de indução, são hoje, atualmente, as máquinas, os motores mais utilizados na prática, tanto em nível industrial quanto em nível comercial, certo? Principalmente as máquinas trifásicas, né? Por outro lado, do ponto de vista de geradores, eu já falei na unidade anterior que os geradores mais utilizados para a geração de energia elétrica são os geradores síncronos. Então, os geradores de indução são pouco utilizados. Eu diria que uma exceção nisso são alguns modelos de aerogeradores eólicos. Algumas empresas fazem uso de geradores de indução, certo? Então, do ponto de vista de aplicabilidade, os motores de indução trifásicos têm uma grande aplicabilidade prática, são os motores de longe mais utilizados hoje, industrialmente, comercialmente. Por outro lado, do ponto de vista de geração de energia elétrica, as máquinas mais utilizadas são os geradores síncronos, em detrimento aos geradores de indução. Então, essas são algumas características gerais que eu gostaria de apresentar nesse início da aula, referente a motores de indução. Então, baseado nessa introdução que eu apresentei para vocês, eu já posso destacar algumas vantagens desses motores de indução que justificam o seu amplo uso prático, certo? Então, entre elas, construção simples. Esses motores, principalmente os motores com gaiola de esquilo, que é o motor, é o rotor bem mais utilizado atualmente. Esses motores de indução com rotor gaiola de esquilo não apresentam comutador nem anéis coletores, que eram as peças que reduziu de forma significativamente a confiabilidade das máquinas síncronas e das máquinas em corrente contínua. Então, baseado nessa construção simples, esses motores são motores que praticamente não apresentam manutenção. Tá? Se eles forem utilizados dentro das especificações, dentro dos parâmetros aos quais eles foram projetados, eles têm uma confiabilidade muito grande e, consequentemente, uma vida útil bastante longa, certo? Além disso, entre as máquinas que nós estudamos até então, é um motor que apresenta o menor custo, certo? E também é extremamente fácil de manobrar o mesmo, ou seja, é fácil de partir, relativamente fácil controlar a velocidade, é fácil parar a sua operação, então ele tem uma manobra bastante fácil, o que facilita, então, o seu acionamento. Então, essas são características, pessoal, que justificam a sua aplicação prática, são as principais características. Dito isso, pessoal, vamos passar, então, para as principais características construtivas dos motores de indução, tá? Na parte fixa, que é o estator da máquina, vai novamente ser montado o circuito da armadura, pelas vantagens que já foram destacadas na unidade referente a motores síncronos. Então, a construção ela é muito similar ou idêntica à construção de um motor síncrono. E, normalmente, é alimentado, esse circuito da armadura, por uma fonte de tensão monofásica ou trifásica. No nosso caso, nessa unidade 5, nós estamos focados em motores trifásicos. A unidade 6, nós vamos tratar de motores monofásicos, uma vez que eu vou apresentar para vocês que tem alguns conceitos que modificam a operação dos motores de indução monofásicos. Aonde que nós temos uma mudança em relação aos motores síncronos é na parte móvel, ou seja, no rotor, tá?
Como eu já destaquei anteriormente, enquanto nas máquinas síncronas nós tínhamos um circuito de campo, seja um eletroímã alimentado em corrente contínua, sejam ímãs permanentes, agora no circuito do rotor vai ser induzida uma tensão e devido à indução dessa tensão, ao surgimento de uma corrente e consequentemente de um fluxo, nós não precisamos gerar esse campo magnético através desse circuito de campo. E para fazer isso, existem basicamente dois tipos de rotor. O chamado rotor gaiola de esquilo ou o rotor bobinado. Então, nós vamos tratar um pouquinho de cada um deles a partir de agora. Então, o rotor gaiola de esquilo, eu vou apresentar para vocês aqui. Vocês devem lembrar que nós falamos na unidade 4 de um método que foi utilizado para partir motores síncronos, que eram os chamados enrolamentos de compensação ou enrolamentos amortecedores. E se vocês lembrarem disso, vocês vão verificar que o conceito é o mesmo, então, ou seja, esse rotor gaiola de esquilo, ele tem o mesmo princípio de operação dos enrolamentos amortecedores que foram apresentados para os motores síncronos. Então, aqui, do que consiste esse rotor gaiola de esquilo? Nós temos um núcleo ferromagnético, um núcleo composto por um material ferromagnético, que ele serve como um caminho de baixa relutância magnética dentro da máquina, e além disso, ele serve de suporte mecânico para esse circuito do rotor. O circuito do rotor vai ser composto por barras que são condutoras de corrente, então são barras que conduzem corrente, encaixadas nesse material ferromagnético do rotor. Então, vejam aqui, ó, né, eu tenho duas partes de uma figura. Essa primeira figura da esquerda é o núcleo ferromagnético. Nesse núcleo ferromagnético existem ranhuras nesse núcleo e são encaixadas nessas ranhuras barras condutoras, essas barras aqui em amarelo. E essas barras condutoras são curto-circuitadas em ambos os lados, também por anéis condutores. Então, essas barras e esses anéis condutores se encaixam nesse material ferromagnético. Não é necessária isolação entre esse núcleo de material ferromagnético, as barras condutoras, uma vez que esse material ferromagnético ele apresenta uma baixa condutividade elétrica, ou seja, conduz muito, tem uma resistência alta para a passagem de corrente. Então, as correntes essencialmente se concentram nessas barras condutoras. Então, vejam que é um circuito onde vocês não precisam montar um enrolamento, nesse caso, simplesmente barras condutoras e anéis condutores inseridos nesse material ferromagnético. Então, é um sistema, é um rotor extremamente simples, extremamente robusto, e uma outra característica interessante, ele reproduz o número de polos do estator. Se vocês montarem um circuito de armadura com 2 polos, o rotor automaticamente vai reproduzir esses 2 polos. Montar um circuito de armadura com 8 polos, o circuito do rotor vai reproduzir esses mesmos 8 polos. Ou seja, vocês não precisam modificar o circuito do rotor de acordo com o número de polos do circuito do estator. Isso facilita o projeto da empresa, que pode ter lá um projeto generalizado para diferentes números de polos do circuito do estator. Aqui eu apresento uma figura em corte ilustrativa de um motor de indução trifásico, onde aqui é apresentado especificamente, aqui eu quero chamar a atenção para vocês do circuito do rotor. Então, tem o próprio eixo, né? Esse eixo aqui, então, tem um material ferromagnético e vejo que tem linhas mais claras. Essas linhas mais claras correspondem às barras condutoras que foram inseridas nessas ranhuras do núcleo ferromagnético. E nas duas pontas ainda, tem 2 anéis condutores que formam esse caminho fechado para a corrente que vai circular nesse sistema. Então, se vocês analisar tanto essa figura quanto a figura do slide anterior, vejam essa figura aqui da direita, ela mostra de forma relativamente clara o porquê da nomenclatura de rotor gaiola de esquilo. Como eu falei no slide anterior, parece aquelas gaiolas,
aquelas rodas onde a gente põe para, é possível, você já deve ter visto isso, hamster, ratinhos que ficam andando nessas gaiolas. No Brasil, a gente não tem esquilo, mas se adota a nomenclatura rotor-gaiola de esquilo, a mesma nomenclatura, ou traduzindo simplesmente a nomenclatura utilizada em inglês, que é squirrel cage. Então, é daí que vem a nomenclatura utilizada. Aqui também se apresenta, só chamar a atenção de algumas outras partes dessa figura aqui. O circuito do estator é composto por enrolamentos, né? Então, esses condutores aqui correspondem ao enrolamento do estator, ao circuito da armadura, que estão conectados ao meio externo simplesmente por terminais, que podem ser acessados numa caixa de terminais, né? E depois tem a carcaça, né, aqui com as aletas para dissipação de calor. Normalmente é bastante comum também ter um ventilador acoplado ao próprio eixo para auxiliar nessa ventilação, na dissipação interna de calor. A parte de rolamentos, mancais, também é uma parte importante mecânica relacionada a esse tipo de motor, mas a construção entre os motores apresentados até então é um motor mais simples, mais robusto. O segundo tipo de motor é o chamado rotor bobinado, e como o próprio nome diz, né, esse rotor ele vai ser composto por bobinas, ou seja, ele vai ter um enrolamento. Se nós estamos tratando de um sistema trifásico, ele vai ter um enrolamento trifásico semelhante ao circuito da armadura que está montado no estator. Ou seja, ele deve ser enrolado com o mesmo número de polos do circuito da armadura. Ele não reproduz o número de polos do estator. Tá? Esse rotor bobinado, então, se nós assumirmos um sistema trifásico, ele vai ser composto essencialmente, ou na sua forma mais simples, por 3 bobinas, uma para cada fase, sendo que 3 terminais dessas bobinas vão ser curto-circuitados. Então, eu tenho 3 bobinas, 3 terminais dessas bobinas serão curto-circuitados, e os outros 3 terminais restantes, um de cada bobina, são ligados a anéis coletores. Está mostrado aqui, ó. Então, eu tenho 3 anéis coletores, tanto nessa figura quanto nessa outra figura. Tá? Eu vou mostrar mais adiante o porquê disso, né? Mas esses anéis coletores, esse rotor bobinado, hoje, eles são poucos utilizados, né? Do ponto de vista de máquinas, de motores, praticamente se utiliza somente rotor em gaiola de esquilo. Em poucas situações se utiliza rotor bobinado. No passado, era mais comum utilizar rotor bobinado, pois era possível incluir resistências em série com esse rotor para modificar a curva torque-velocidade da máquina. Eu poderia, por exemplo, incluir resistências na partida para aumentar o torque de partida do motor. Uma vez que ele parta após entrar em regime permanente, eu podia retirar essas resistências e também conectar em curto esses 3 anéis coletores. Por quê? Porque resistência vai ter perdas. Então, eu vou discutir isso mais adiante com vocês para justificar o porquê a inclusão de resistências em série na partida é uma alternativa para aumentar o torque de partida desses motores. Tá? Então, essa é uma possibilidade, como eu falei, hoje pouco utilizada. Por quê? Porque tem um maior custo em relação ao rotor gaiola de esquilo e menor robustez, uma vez aqui que eu tenho também esses anéis coletores. Vou ter que ter escovas conectadas em cima para fazer esse contato com os anéis coletores, e isso, obviamente, reduz a confiabilidade desse motor. Tá? Então, em alguns geradores, hoje ele é utilizado, geradores de indução com rotor bobinado, mas do ponto de vista de motores, que é o nosso foco nessa, né, diria que quase a totalidade dos motores que vocês vão encontrar de indução serão motores do tipo gaiola de esquilo e não com rotor bobinado. Então, essas são as principais, digamos, características construtivas que eu queria abordar com vocês nessa unidade. Lembrando que o foco da disciplina aqui não é projeto de motores de indução, então a gente não se detém tanto a características construtivas e sim mais a princípios de funcionamento.
que é o que nós vamos analisar agora. Nós vamos analisar os principais princípios de funcionamento dessas máquinas, tá? E um princípio de funcionamento extremamente importante para o funcionamento dos motores de indução é o campo magnético girante, que nós já estudamos lá nas máquinas síncronas. E eu vou rever com vocês, a título de resumo, né, já que eles são também importantes, a título de revisão, não de resumo, já que eles são também importantes aqui para a operação das máquinas de indução. Se vocês relembrarem, então, da unidade anterior, se nós atendermos algumas condições, é possível gerar no interior da máquina um campo magnético de amplitude constante e que gira no espaço. Para esse campo magnético de amplitude constante e que gira no espaço, normalmente se dá o nome de campo magnético girante. Esse campo magnético girante, então, ele vai girar no espaço numa velocidade que é chamada de velocidade síncrona, que é dada por essa equação que você já conhece aqui embaixo. A velocidade síncrona depende da frequência das tensões aplicadas e depende do número de polos. Então, é 120 vezes F dividido por P. Tá? E quais são as condições para gerar esse campo magnético girante? Basicamente, duas. Nós precisamos ter um enrolamento polifásico. Esse enrolamento polifásico, as bobinas devem estar defasadas no espaço. E a segunda condição, por essas bobinas que estão defasadas no espaço, devem circular correntes que estão defasadas no tempo, certo? Então, nós temos que ter bobinas defasadas no espaço e circular por essas bobinas correntes que estão defasadas no tempo, ok? Então, aqui, se nós analisar essa figura que eu já apresentei para vocês na unidade anterior, nós vamos apenas revisar aqui, ela é um diagrama simplificado de um motor trifásico, do circuito da armadura, ou seja, do circuito que está na parte fixa da máquina, trifásica. E ela tem 3 bobinas, uma bobina A, uma bobina B e uma bobina C. E essas 3 bobinas estão defasadas no espaço de 120 graus. Por esse enrolamento da armadura, esses 3 enrolamentos vão circular correntes defasadas no tempo. E essas 3 correntes estão representadas, seja num diagrama fasorial ou nessas correntes, nesses diagramas temporais. Então, vejo que as 3 correntes estão defasadas entre si de 120 graus. Se nós analisarmos cada instante de tempo, vejo que as correntes variam. Se as correntes variam, o fluxo que cada fase produz também varia no tempo. Mas o que é interessante analisar? Para cada instante de tempo, em função das contribuições das correntes, eu tenho um fluxo que vai estar numa determinada direção e num sentido. Se nós analisarmos aqui, por exemplo, o ponto 1, no ponto 1, nós temos a máxima corrente positiva, e nós temos que na fase B e na fase C, as correntes são negativas. Assumindo que corrente positiva entra na fase e corrente negativa sai das fases, vejam que nós temos para esse instante de tempo 1, um fluxo resultante que está nessa direção e nesse sentido aqui, ó, que eu estou mostrando para baixo, na diagonal à direita. Já para o instante 2, as correntes nos enrolamentos se modificam. Em especial, aqui nesse ponto 2, vejo que a corrente na fase B, que era negativa, passou a ser positiva. Então, se nós analisar a fase B aqui, ó, a corrente ela estava saindo desses condutores no instante 1, já no instante 2 está entrando aqui, porque ela tornou positiva. E o que aconteceu? Aconteceu uma redistribuição das correntes nos enrolamentos e, de tal forma, uma redistribuição do fluxo. Então, o fluxo que antes estava nessa direção e nesse sentido no instante 1, passou no instante 2, ele girou levemente à esquerda no sentido horário. E se vocês analisarem cada instante de tempo, vocês vão verificar que o fluxo resultante ele vai ter a mesma amplitude, mas vai girar, nesse caso específico, no sentido horário, tá?
Então, se essas condições forem satisfeitas, o circuito da armadura, ele produz um campo magnético girante, que gira na velocidade síncrona e tem amplitude constante. Há um outro ponto aqui ainda, apesar de eu ter mostrado até então um campo girante que tem dois polos, ou seja, tem linhas de campo. Se vocês olhar aqui, vocês podem analisar esse campo magnético girante como se fossem dois polos que estão girando. Então, lembre que as linhas vão do polo norte em direção ao polo sul, mas não quer dizer que sempre são só dois polos. Eu poderia botar mais do que dois polos. Então, se vocês modificar a construção do circuito da armadura, modificarem a forma de conexão dos enrolamentos da armadura, por exemplo, dividir os enrolamentos de uma fase em mais partes, por exemplo, aqui eu tenho uma parte SA, SA', outra parte, não, SA, FA, e outra bobina aqui, SA', FA', se vocês dividirem o enrolamento das fases em mais partes, vocês podem, inclusive, produzirem mais polos, modificarem as linhas de campo no interior da máquina. Então, aqui esse exemplo mostra que uma reconfiguração, uma reconstrução do circuito da armadura, vocês podem construir um campo girante com mais polos. Então, nesse caso particular aqui, com 4 polos. Então, vocês vão encontrar normalmente aí modelos de máquinas, modelos de motores de indução com 2, 4, 6, 8 polos. Então, na hora que vocês forem especificar, forem comprar uma máquina de indução, vocês têm que escolher o número de polos adequado relacionado à aplicação que vocês vão utilizar o motor. Tá? Mas é possível, sim, trabalhar com mais do que 2 polos. Outro aspecto importante do campo magnético girante é que o campo magnético girante ele pode girar ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. E para uma dada máquina, esse sentido de geração ele pode ser modificado. Então, nesse slide, eu mostro para vocês qual técnica ou o que deve ser feito para inverter o sentido de rotação. Então, um dado motor, ele pode ou operar no sentido de rotação horário ou no sentido de rotação anti-horário. E quem define o sentido de rotação é unicamente o sentido do campo girante. Tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês? Vamos analisar essa figura, esse slide. Essa figura aqui superior da direita, ela mostra a corrente que está circulando pelas 3 fases do circuito da armadura. E eu vou assumir que corrente positiva na fase vermelha gera um fluxo para cima. Corrente, obviamente, negativa gera um fluxo para baixo. Na fase azul, a corrente positiva gera fluxo aqui à esquerda para baixo. Já na fase verde, corrente positiva gera fluxo para a direita, na diagonal direita inferior aqui. Então, eu mostro para vocês 3 instantes de tempo específicos. Um instante quando as correntes estão em 0 graus, o instante 60 graus, que é esse ponto aqui, e 120 graus, que é esse ponto aqui de baixo. Olhem só, no instante A, no instante 0 graus, a corrente vermelha, que é a fase R, é positiva, e está no valor máximo, então ela gera o fluxo aqui em cima, aqui para cima. Já as fases ST, azul e verde, são correntes negativas, então vejo que ela gera o fluxo para essas direções, de acordo com essas referenciais que eu apresentei aqui em cima. Como resultado, a soma vetorial desses 3 fluxos, vermelho, verde e azul, dá essa corrente resultante aqui em cima. No instante 60 graus, aqui, ó, no ângulo 60 graus, agora, o que mudou do ponto de vista de sinais? A corrente azul, que era negativa, ficou agora positiva. Então, vejo que o fluxo de 0 para 60 graus na fase azul mudou. O fluxo agora veio para outro sentido. E agora é a corrente verde que tem a maior amplitude. Então, vejo que a corrente verde ela continua gerando um fluxo para essa direção e sentido, porque ela ainda é negativa. A soma vetorial desses 3
fluxos, gera um fluxo que girou agora no sentido anti-horário. Se vocês analisarem todos os instantes de tempo, vocês vão ver que é possível completar um ciclo aqui nesse campo magnético girante no sentido anti-horário. O que eu vou mostrar a partir de agora? Vamos assumir que, por algum motivo, vocês inverteram a conexão de duas fases. Na entrada do motor, vocês inverteram, por exemplo, a conexão das fases verde e azul. Agora vocês ligaram a corrente em azul de tal forma que ela gera um fluxo nessa direção e nesse sentido, que antes era a fase que estava conectada na verde. Então, vejam que o fluxo da fase vermelha permanece a mesma, porque eu não mudei a conexão em relação à corrente da fase vermelha, mas eu mudei a conexão das fases azul e verde, mudei os fluxos, inverti os fluxos da fase azul e verde. O que isso muda, pessoal? O que muda é que agora o campo, ao invés de girar no sentido anti-horário, ele passa a girar no sentido horário. Conclusão: um dado motor de indução, ele pode girar tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. E para isso acontecer, para vocês inverterem o sentido de rotação, é suficiente inverter a conexão de duas fases na entrada do motor. Pega lá duas entradas que estavam conectadas de uma determinada forma aí na rede elétrica e simplesmente inverta a conexão dessas duas fases. Professor, mas eu inverti a conexão das três. Vai inverter este de rotação? Não. Se vocês trocarem a posição das três, vocês vão manter o mesmo sentido de rotação. Para inverter o sentido de rotação, vocês devem inverter somente a conexão de duas fases. Porque com isso o campo girante vai girar no sentido oposto. Então, posteriormente, nós vamos estudar lá na disciplina de acionamentos um circuito, uma chave, onde a gente vai inverter o sentido de rotação do rotor. E para isso acontecer, essa chave, o que ela efetivamente faz? Ela troca a conexão de duas fases na entrada do motor. Então, isso é suficiente fazer para inverter o sentido de rotação da máquina. Bom, agora que nós falamos alguns aspectos, alguns pontos relativos ao campo magnético girante, vamos explicar como que ocorre o surgimento do torque. Como que ocorre, então, um movimento de rotação nessas máquinas de indução? Então, se vocês agora analisarem com detalhes, vocês vão verificar que o funcionamento de um motor de indução nada mais é do que o funcionamento de uma máquina síncrona com enrolamentos amortecedores durante a partida do motor síncrono. Lembre que na última aula referente à unidade 4 de motores síncronos, eu expliquei o funcionamento desses enrolamentos amortecedores para ocorrer a partir do motor síncrono. É exatamente o mesmo princípio de operação do motor de indução. Só que agora a gente nunca vai ligar o enrolamento de campo depois de partir. Sempre vai funcionar com esses enrolamentos amortecedores. Então, vamos relembrar isso. Como que ocorre esse funcionamento? Então, aqui, primeira coisa, para a máquina funcionar, vocês têm que relembrar que existem correntes alternadas circulando nesse estator, que é um circuito polifásico, mais especificamente trifásico, e essas correntes alternadas que estão defasadas no tempo vão produzir um campo magnético girante. Então, essa figura que está mostrando aqui embaixo, ela é um diagrama ilustrativo, onde eu tenho um polo norte e um polo sul. Esse polo norte e esse polo sul, vejam o que eu estou indicando aqui, que ele está girando no sentido horário. Então, esse polo norte e polo sul não são polos, não são ímãs reais. Eles correspondem aos dois polos referentes ao campo magnético girante. Então, esse polo norte e esse polo sul, pensem
que eles estão girando no espaço. Então, se refere ao campo magnético girante. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, essa figura também mostra um circuito, um corte de um circuito simplificado do rotor, nesse caso, um rotor gaiola de esquilo. Vejo que tem vários condutores aqui, ó, esses círculos são vários condutores, e além disso, esses condutores são ligados em ambos os lados por barras, por anéis condutores. Então, há um caminho fechado para a circulação de corrente nesse rotor. Então, vejam, nós temos um campo magnético que está girando no espaço, e, além disso, nós temos condutores que estão imersos nesse campo magnético girante. Se eu tenho condutores parados e nós temos um campo magnético girante, é como se existisse um campo magnético variável em torno desses condutores. E sempre que nós temos um campo magnético variável em torno de um condutor, vai existir uma indução de tensão. Tá? Então, aí está o porquê da nomenclatura motor de indução. Então, nós temos aqui campo magnético variável que induz tensão nesses condutores. Como que nós podemos encontrar o sentido, a polaridade dessas tensões induzidas? Regra da mão direita. Regra da mão direita. O dedo indicador indica o sentido do campo. Então, o campo, nesse caso aqui, ele é da direita para a esquerda, sai do polo norte, entra no polo sul, certo? O dedo polegar, relembrem, ele indica o sentido do movimento, mas é o movimento do condutor em relação ao campo. Então, se nós pegarmos esses condutores aqui da esquerda, por exemplo, o campo está se mexendo para baixo. É como se os condutores estivessem se mexendo para cima. Então, nós temos campo da direita, da esquerda para a direita. Temos campo da esquerda para a direita. Os condutores têm um movimento relativo para cima, de tal forma que, para esses condutores aqui da direita, nós temos tensão induzida que está entrando na tela do computador. De forma similar, esses condutores aqui da esquerda estão se movimentando para baixo e nós temos uma tensão induzida saindo da tela do computador para esses condutores. Já esses condutores aqui, ó, que estão na parte superior, o movimento relativo deles em relação ao campo, ele é nulo, ele se move de forma, nesse caso aqui, o movimento aqui ele é paralelo a esses condutores. Então, esses condutores mais próximos dessa linha X linha, não tem tensão induzida nesses condutores. Tá? Então, tem tensão induzida saindo da tela do computador, nesses condutores da esquerda, entrando na tela do computador nesses condutores da direita, e esses condutores aqui, o movimento relativo é paralelo às linhas de campo e, portanto, não há tensão induzida. Ok? Bom, tenho tensão induzida. Existe tensão induzida nos condutores do rotor. E nós temos anéis condutores que ligam todos essas barras condutoras, então nós temos um caminho fechado. Existe tensão induzida e existe caminho para a circulação de corrente, logo surgirão correntes induzidas nesse rotor. Então, vejam que nós temos correntes nesses condutores, temos tensão induzida e temos correntes nesses condutores, da mesma forma nesses condutores aqui da direita. Toda vez que nós temos um condutor percorrido por corrente, vocês já sabem, essa corrente produz fluxo. Então, nós podemos analisar qual é o fluxo que esses condutores estão agora produzindo. Regra do saca-rolha. Mão direita, o dedo polegar, ele indica o sentido da corrente, e os demais dedos que envolvem esses condutores indicam o sentido do fluxo. Então, para esses condutores da direita, o fluxo ele vai ser dentro da máquina, de baixo para cima,
tem esse fluxo aqui, ó, e aqui no interior ele de baixo para cima. Da mesma forma, essa corrente que está saindo da tela do computador, dos condutores da esquerda, também vão gerar um fluxo aqui, ó, de baixo para cima. Então, vejam, eu já falei isso no capítulo, na unidade passada. Sempre para ocorrer o movimento, essa produção de torque dentro de um motor, nós precisamos ter dois campos magnéticos. Um campo magnético produzido pelo circuito do estator, outro campo magnético produzido pelo circuito do rotor. O campo magnético do estator, nesse caso, é o campo magnético girante, representado por esse vetor B. No caso de máquinas síncronas, o campo magnético no rotor era produzido por um enrolamento de campo ou por ímãs permanentes. Já no motor de indução, o campo magnético do rotor é produzido por correntes que foram produzidas no rotor. Então, o campo produzido no rotor, ele foi produzido a partir do princípio da indução de tensão e de corrente. E, nesse caso, ele é um campo de baixo para cima. Então, eu tenho um campo magnético girante da esquerda para a direita e tenho um campo magnético induzido no rotor de baixo para cima. Qual vai ser o sentido de rotação? Sempre no sentido de tentar alinhar os dois campos magnéticos. Então, o rotor ele acaba girando numa tentativa para tentar alinhar esses dois campos magnéticos. O campo do estator, que é o campo girante, e o campo do rotor, que é o campo produzido pela indução de corrente. Então, vamos ver só o que está escrito aqui nessas três frases. Então, o campo magnético girante induz tensões nos condutores do rotor, já expliquei para vocês. As tensões induzidas produzem correntes induzidas, porque é um caminho fechado, e, consequentemente, vai surgir um fluxo produzido no rotor, também expliquei. E esses dois fluxos, que foram produzidos no estator e no rotor, tendem a se alinhar, ou seja, ocorre um movimento para tentar se alinhar. Para quê? Lei de Lenz, tentativa de cancelar, se opor o movimento relativo entre os fluxos. Então, o que ocorre no final das contas é um movimento do rotor no mesmo sentido do campo girante. Então, é essa explicação do surgimento do torque eletromagnético dentro de um motor assíncrono, que é chamado de motor de indução. Então, vejam que esse conceito, como eu já destaquei antes, ele é a mesma operação de motores síncronos com enrolamentos amortecedores durante a sua partida. O que acontecia lá no motor síncrono? Quando o motor chegava numa velocidade próxima da velocidade síncrona, naquele instante de tempo, para ocorrer a sincronia entre a velocidade do campo girante e a velocidade de rotação, se ligava o campo principal, se ligava o eletroímã para ter uma produção de um campo magnético do rotor. Aqui nós não vamos ter esse circuito de campo. Então, nesse caso, o motor ele vai ser assíncrono. Por que ele vai ser assíncrono, pessoal? Por que ele não vai operar na mesma velocidade do campo girante? Caso o rotor gire exatamente na mesma velocidade, de forma síncrona com a velocidade do campo girante, não existirá mais movimento relativo entre o campo girante e o rotor. Se não há movimento relativo, entre eles é como se o rotor estivesse parado em relação ao campo girante. Se não há movimento relativo, não existiria indução de tensão, não existiria campo produzido no rotor e, consequentemente, não existiria torque. Então, para existir torque, para existir essa movimentação, sempre existirá, por menor que seja, uma diferença de velocidade entre o campo girante e a velocidade do rotor. Essa diferença de velocidade será maior quanto maior for o torque exigido no eixo. Eu vejo que aqui também uma diferença importante em relação à máquina síncrona. Na máquina síncrona, o torque não era dado pela diferença de velocidade entre os dois campos, e sim pelo ângulo de torque entre os dois campos.
pelo ângulo que existia entre os dois campos magnéticos. Aqui, nesse caso, não. Para existir o segundo campo magnético, é necessário, é obrigatório ter uma diferença de velocidade. Então, é obrigatório ter essa assincronia entre o campo girante e o campo e a velocidade do rotor. Por que no motor síncrono a velocidade é a velocidade do campo girante? Por que lá não é necessário ter essa sincronia? A resposta, pessoal, é que no motor síncrono, o segundo campo, campo produzido pelo rotor, ele é imposto por um circuito externo, ou por um eletroímã, ou por ímãs permanentes. Eu não preciso ter a assincronia para gerar o campo, para induzir tensão, produzir corrente e gerar o campo. Lá eu imponho o campo por alguma forma, de alguma forma externa, seja por ímã permanente, seja por eletroímã. Então eu tenho aquele campo lá sempre. Não preciso produzir esse campo via uma indução de tensão. E já nos motores de indução, não. Se eu deixar na mesma velocidade, meu campo sobe. Eu não tenho mais movimento relativo. Então, é obrigatório ter essa assincronia para o motor de indução, em detrimento do que nós vimos lá para os motores síncronos. Então, essa é uma questão, é importante vocês entenderem bem isso aí. Ok? Então, indo adiante, aqui uma animação, né, que vocês podem visualizar isso na internet, né, que mostra isso que eu falei para vocês. Então, essa frase aqui é importante, ó, que eu já disse e agora está destacada aqui. A velocidade do rotor não pode ser igual à do campo magnético girante, pois a corrente induzida seria zero e não se produziria nem fluxo magnético nem torque. Então, essa figura aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando, ela é uma figura onde as cores verde e azul que estão girando representam o campo magnético girante. Vocês podem pensar que a cor verde é o polo sul, a cor vermelha é o polo norte, por exemplo. E se vocês analisar, fiquem focados num ponto aqui, ó, desse date aqui do rotor. Vocês vão ver que a cor vai mudando. Isso indica aqui que a velocidade de rotação desse rotor, ela está diferente, está mais baixa que a velocidade do campo girante, tá? Ou seja, é necessário, apenas para ilustrar, né, que é necessário uma sincronia entre a velocidade do campo girante e a velocidade de rotação do rotor. E essa diferença de velocidade, ela é quantificada por uma grandeza que é chamada de escorregamento. Esse termo escorregamento, então, quando vocês escutarem, ele quantifica o quanto diminui a velocidade do rotor em comparação com a velocidade síncrona do campo girante. Então, o escorregamento, que normalmente é dado pela letra S, que vem de inglês slip, escorregamento com I, não com duas letras Z, mas com I, S-L-I-P, significa, então, o escorregamento, ela é definida como a velocidade de escorregamento normalizada em relação à velocidade síncrona. O que é a velocidade de escorregamento? É a velocidade síncrona menos a velocidade do rotor. Ou seja, é a diferença entre a velocidade síncrona esperada e a velocidade do rotor normalizada em relação à velocidade síncrona. Normalmente, o escorregamento ele é dado de forma percentual, 1%, 2%, 5%. O que quer dizer isso? Se eu falar que o escorregamento é 5%, eu estou dizendo que a velocidade do rotor é 5% menor que a velocidade síncrona. Ou seja, a velocidade do rotor é 95% da velocidade síncrona. Então, é o que está explicitado nessa outra expressão aqui, ó, que vocês podem tirar ou deduzir da equação acima, da definição acima. A velocidade do rotor é igual à velocidade síncrona multiplicado pelo complemento do escorregamento, 1 menos S. Tá? Então, como eu disse, para o caso o escorregamento seja 5% ou 0,05%, a velocidade do rotor é 95% da velocidade síncrona, sendo que a gente já tem a equação da velocidade síncrona, que depende da frequência das tensões aplicadas e do número de polos. Tá?
Essas velocidades podem estar tanto em RPM quanto em radianos por segundo. O que vocês não podem é misturar as duas. Botar uma em radianos por segundo, outra em RPM. Tá? Mas vocês podem utilizar qualquer unidade, desde que use as mesmas unidades para ambas as velocidades. Para finalizar a aula de hoje, eu vou quantificar um pouquinho a questão da tensão induzida no rotor. Tá? Eu falei para vocês que essa diferença de velocidade ela vai causar uma indução de tensão desses condutores que compõem o rotor, tá? Então, aqui eu vou quantificar um pouquinho, porque essas informações vão ser importantes para a construção de um circuito equivalente na próxima aula, tá? Eu falei para vocês que o rotor não pode girar na mesma velocidade do campo girante, porque se ele girar na mesma velocidade do campo girante, a tensão induzida ela vai ser nula, que é o que eu estou escrevendo aqui. Caso o rotor seja capaz de girar na mesma velocidade do campo girante, a sua tensão induzida vai ser zero. Também a sua frequência das tensões vão ser zero. E quanto maior for a diferença de velocidade entre o campo girante e a velocidade do rotor, maior vai ser a amplitude da tensão induzida. Mais rápido ou maior a frequência vai ser da tensão induzida. Chegando no limite, a máxima amplitude da tensão induzida e a máxima frequência da tensão induzida vai ocorrer quando o rotor estiver parado ou quando alguém bloquear o rotor, ou seja, quando a velocidade do rotor for zero. Quando o rotor estiver bloqueado, nós teremos a máxima tensão induzida, que eu estou representando aqui pelo símbolo ER0, tensão induzida, velocidade zero. Nesse caso, nós teremos a maior frequência, que é exatamente a frequência das tensões aplicadas ao motor. Então, a frequência da tensão induzida ela varia entre 0 até a frequência da tensão aplicada. E, nesse caso aqui, com velocidade zero, o escorregamento ele é 100%, ou seja, escorregamento igual a 1. Então, simplesmente analisando essas duas condições, nós podemos escrever duas equações que representam a frequência da tensão induzida e a amplitude da tensão induzida de acordo com o escorregamento. Então, a frequência da tensão induzida ela é proporcional ao escorregamento que nós temos, ou a diferença de velocidade que nós temos. Quanto maior a diferença de velocidade, quanto maior o escorregamento, maior vai ser a frequência da tensão induzida, até a frequência das tensões aplicadas no motor. E a amplitude da tensão induzida segue a mesma regra. Ela é proporcional ao escorregamento. Quanto maior a diferença de velocidade, maior a amplitude da tensão induzida, até num valor máximo, que é a amplitude da tensão induzida quando o rotor está parado, quando o rotor está bloqueado. Então, essas duas informações, como eu já disse, serão importantes para nós construirmos um circuito equivalente do motor de indução na próxima aula. Pessoal, para finalizar a aula de hoje, tem um exemplo que eu gostaria de fazer com vocês, tá? Então, esse exemplo, no final da aula de hoje, ele é um exemplo adaptado do livro do Chapman, o exemplo 7.1. Tá? Então, ele representa um motor de indução trifásico, conectado em Y, de 208 volts. Lembrando, 208 volts, ele representa a tensão de linha. É um motor cuja potência nominal é de 10 HP, 4 polos, 60 Hz. Eu estou informando que opera com escorregamento nominal de 5%. Está pedido qual é a velocidade síncrona desse motor, na letra A, qual é a velocidade do rotor para a carga nominal, qual é a frequência da tensão induzida do rotor para a carga nominal e qual é o torque do eixo para a carga nominal. Bom, pessoal, então, esse exercício é bastante simples, na verdade, não há desafio nenhum, é simplesmente para ilustrar alguns desses conceitos que eu apresentei para vocês. Então, a letra A está pedindo a velocidade síncrona, sendo que você já sabe que a velocidade síncrona, ela depende exclusivamente
da frequência e do número de polos. E essas duas informações foram dadas para vocês. Então, se nós pegar aqui, ó, vocês já sabem a equação, eu tenho que ns, que é a velocidade síncrona, é 120 vezes F dividido por P. Nós temos a frequência que vale 60 Hz. Nós temos o número de polos que vale 4. Foi informado isso para vocês. Então, se vocês pegarem essa conta aqui, ó, 120 dividido por 4, dá 30 vezes 60, então a velocidade síncrona desse motor aqui é 1.800 RPM, tá? Então é 1.800 RPM. Qual é a velocidade do rotor para a carga nominal? Nesse exercício bastante simples aqui, foi informado que o escorregamento nominal é 5%. Então, o que quer dizer isso? Se o escorregamento nominal é 5%, foi dada uma equação, no slide anterior, que NR, que é a velocidade do rotor, é igual à velocidade síncrona vezes o complemento do escorregamento. 1 menos S. Aqui o único cuidado que tem que ter, pessoal, é que o escorregamento está dando em %. O que vocês colocam aqui não é o valor percentual, é 0,05. Então, aqui, se eu tenho que a velocidade síncrona vale 1.800 RPM, é 1 menos 0,05, ou seja, a velocidade do rotor é 95% ou 0,95 da velocidade síncrona. Isso dá um valor de 1.710 RPM. Tá? Então, de novo, 5% quer dizer que a velocidade do rotor é 95% da velocidade síncrona. Outra questão importante que está pedido, qual é a frequência da tensão induzida no rotor? Então, foi dada uma equação anteriormente, que a frequência da tensão induzida é igual ao escorregamento vezes a frequência da tensão aplicada. Então, se eu tenho que o escorregamento é 5 ou 0,05 e a frequência 60 Hz, é 5% de 60. Ou seja, nesse caso, a tensão induzida no rotor, ela é induzida numa frequência de 3 Hz, pessoal. Então, vejam, embora o nosso motor opere em 60 Hz, como o escorregamento para a carga nominal é 5%, quer dizer que a diferença de velocidade entre a velocidade do rotor e a velocidade do campo girante é somente 5%. Ou seja, 5% de 60 é 3 Hz. Para o rotor, as tensões induzidas elas estão numa frequência bem mais baixa, somente 3 Hz. No estator, circulam correntes 60 Hz, porque estão conectadas na rede, na frequência fundamental de 60 Hz. Já no rotor, as tensões e correntes induzidas dependem da diferença de velocidade, do movimento relativo entre o estator e o rotor. E, por fim, o torque nominal, ele depende do quê, pessoal? Da onde que vocês podem encontrar a equação do torque? Vocês podem encontrar a equação do torque a partir da equação da potência mecânica. Potência é igual a torque vezes velocidade. Certo? Nós temos isso para carga nominal. Qual que é a carga nominal?
carga nominal, potência nominal é 10 HP. E nós temos a velocidade nominal 1.710 RPM. Vejam, não é 1.800. 1.800 é velocidade síncrona. Na condição nominal, o motor opera com escorregamento de 5%. Ou seja, a velocidade nominal é 1.710 RPM. Agora, então, vejam, nós temos a potência nominal e nós temos a velocidade nominal. Só que, cuidado, vocês têm que adequar as unidades nessa equação para ter o torque em newton-metros. Então, aqui, ó, se nós queremos encontrar o torque, então é potência sobre velocidade. Só que a potência em watts, a velocidade, nesse caso aqui, em radianos por segundo, tá? Então, nós temos aqui que é 10 HP vezes 746, ou 3/4 de quilowatt, 750, poderia ser usado aqui para simplificar, dividido por 1.710 RPM. Se eu quero transformar para radianos por segundo, é 1.710 rotações por minuto. Só que uma rotação tem 2π radianos. Então, eu multiplico por 2π. Se eu multiplicar por 2π, eu transformo rotações por minuto em radianos por minuto. Se eu quero por segundo, eu tenho que dividir ainda por 60. Então, 1.710 RPM, se eu multiplicar por 2π e dividir por 60, nós temos radianos por segundo. O resultado dessa conta, ele nos dá aqui em 41,7 newton-metros. Então, vejam, como eu falei, é um exercício bastante simples, apenas para vocês, digamos, nós ilustrar alguns conceitos que apareceram na aula de hoje. Tá? Alguma dúvida nessa questão, pessoal? Então, com isso, a gente finaliza a aula de hoje. Né? De novo, eu vou utilizar nessa unidade como livro base o livro do Chapman, essa primeira referência, mas aqui eu também cito outras referências que vocês podem utilizar no decorrer dessa unidade.